Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Espiritualize. Eu sou Noé Gomes e peço que você, antes de mais nada, já deixe o seu like, deixa também a sua inscrição se você não é inscrito ou inscrita. E é claro, fique à vontade para comentar aqui nos campos dos comentários. Se você achar interessante esse vídeo, passe adiante, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa ter uma melhor amplidão aí da nossa mensagem aqui no YouTube e nas redes sociais, que é importante para nós. Meus caros, vamos falar então sobre esta relação entre religião e política e poder. No meio disso tudo tem a questão do poder. A política, ela vamos dizer assim, ela tem, né, esse caminho do poder. Né? Todos que fazem política, todos que são militantes políticos, todos os políticos, eles sempre vão almejar o poder. Porque com poder você faz tudo. Sem poder você não faz nada. Então você almeja o poder. Quem está na oposição quer ser um dia a situação. Né? E é claro que quem está na situação não quer ser oposição. Por quê? Porque ser situação, né, envolve o que a gente chama de máquina. Você ter a máquina, seja na prefeitura, no governo do estado ou na União, você ter a máquina é muito importante. Quer dizer, você tem, né, o controle das coisas. E isso é muito importante. Agora, o poder, ele é importante sim, sem dúvida nenhuma. E o poder está em tudo, inclusive nos meios religiosos. E esse poder é que corrompeu a religiosidade durante tanto tempo. O poder que corrompeu a igreja lá na Idade Média é o mesmo poder que corrompe os evangélicos de hoje. O poder que corrompe, inclusive, o movimento espírita. Por quê? Porque as pessoas, elas se acham tão dotadas da capacidade de fazer o que querem, ou tão importantes, que o ego afasta as pessoas, tampa-lhes a percepção da realidade. E aí acabamos deturpando a mensagem. Por quê? Porque vem a vaidade em primeiro lugar. A gente precisa entender que a gente, quando ocupa uma liderança religiosa, ou até mesmo um cargo político, a gente não é, por exemplo, vereador. A gente pode estar vereador. A gente não é presidente da Casa Espírita. A gente pode ser presidente da Casa Espírita. Você vai ser, vai estar, mas não vai ser, melhor dizendo. Antes eu fiz uma fala um pouco contraditória. Então, assim, ó, você não é presidente da Casa Espírita, você está presidente da Casa Espírita. E o mais importante disso tudo é que você deveria assumir, nós todos, né, deveríamos assumir não somente cargos. Isso também serve para a vida política, mas os encargos. Quando nós assumimos os encargos, nós vamos nos comprometer com aquilo a qual nós teoricamente teremos compromisso. Porque muitas vezes as pessoas só querem o cargo, querem o título, querem os louros. Mas o ônus daquilo ali, como é que fica? Porque ser presidente de um centro espírita ou ocupar um cargo eletivo significa que você responde por pessoas e que pessoas têm confiança em ti. Com o momento que você não age devidamente naquele cargo, por N motivos, você quebra confianças. Por isso que eu digo que a grande transformação mundial, mas vamos falar aqui do Brasil, é uma revolução não somente de grupos. É claro que precisamos de ações coletivas, mas a grande ação nesse momento é uma reflexão pessoal, onde a gente questione os nossos valores éticos e morais. Porque a ética, ela é a reflexão sobre a moral. A moral tem a ver com costumes. E aí eu pergunto, será que os nossos costumes estão adequados àquilo que nós dizemos que acreditamos? Tem questões que a gente tem que responder para nós mesmos e não para o mundo. Portanto, este momento, a espiritualidade
elas têm que ser feitas, tem que ser presente. Não importa o credo. Se você é espírita, se você é católico, se você é ateu, né? Há ateus que têm muito mais espiritualidade do que muitos ditos espíritas, espiritualistas. Por quê? Porque a espiritualidade, ela não está ligada, associada a você seguir este ou aquele rito, a você ir tantas vezes na missa. Não necessariamente a espiritualidade é uma coisa muito pessoal com o Criador. Até mesmo Jesus nos alertava lá no Evangelho que quando quiserdes orar, vá para o seu quarto, né, em lugar reservado, e converse com Deus. Portanto, a gente precisa criar, né, condições para o templo interior. Qual o templo interior? Se não o nosso coração, se não o nosso íntimo. E aí, meus caros, a gente precisa de muito, não só de fé, mas sim também de racionalidade, para sabermos e entendermos o que acontece com a gente aqui e quais os propósitos divinos para com a gente. É isto.